Na escuridão dos séculos passados, em recantos silenciosos e sagrados, certas figuras dedicaram suas vidas a segredos espirituais e terrenos. Viviam isolados, mas eram guardiões de um conhecimento que moldava civilizações. Olá, viajantes da história. Você deixaria tudo para trás para viver em clausura e silêncio? Hoje falaremos como era a vida de um monge na Idade Média. Antes de mergulharmos nesse mundo recluso, já deixe seu super like. E sem mais demora, vamos desvendar os segredos da vida monástica. A jornada para a vida monástica. Nos recônditos da Idade Média, o caminho para se tornar um monge não era tão simples quanto parece. Jovens eram frequentemente entregues aos mosteiros por suas famílias, não apenas por devoção religiosa, mas muitas vezes por razões econômicas ou políticas. Imagine a cena. Um menino de apenas 7 anos, seus olhos arregalados de medo e curiosidade, segurando firmemente a mão de sua mãe enquanto atravessam os portões de um mosteiro. Seus pais, talvez nobres ou camponeses, viam no mosteiro uma oportunidade para assegurar a educação e o sustento de seus filhos, sem o peso financeiro que isso implicava. A entrada não era gratuita. Havia custos associados, desde doações generosas ao mosteiro até o fornecimento de recursos contínuos para sustentar a vida monástica. Ser escolhido para a vida monástica podia ser visto como um privilégio, uma vocação divina reconhecida desde a infância. No entanto, a realidade muitas vezes era menos espiritual e mais pragmática. Algumas crianças eram entregues aos mosteiros como pagamento de dívidas ou para fortalecer alianças familiares. A vida dentro dos muros do mosteiro começava com um período de noviciado, uma espécie de teste onde os jovens aspirantes aprendiam as regras e os rigores da vida monástica. Eles eram observados de perto por monges mais velhos, que avaliavam sua devoção e capacidade de adaptação ao novo estilo de vida. Imagine a transição de uma vida familiar para um ambiente austero e rigoroso, onde cada movimento é monitorado e julgado. O dilema do celibato e as tentações da carne. A vida monástica exigia um compromisso rigoroso com o celibato, mas o voto de castidade era muitas vezes uma batalha interna constante. Os monges, seres humanos como qualquer outro, enfrentavam tentações sexuais que testavam sua fé e devoção. Acreditava-se que o celibato permitia uma maior pureza espiritual e uma conexão mais íntima com Deus, mas não sem luta. Em textos históricos e confissões pessoais, há relatos de monges que falavam de suas batalhas contra os desejos carnais. A história está repleta de casos verídicos de escândalos sexuais dentro dos mosteiros. No século XII, por exemplo, o monge Peter Abelard, famoso filósofo e teólogo, teve um romance proibido com sua aluna, Heloísa. A relação resultou em um filho e, posteriormente, em sua castração como punição. Outro caso é o do mosteiro de Cluny, onde monges foram acusados de manter relações sexuais com mulheres locais e até de manter concubinas secretas. No século XV, o abade de Glastonbury foi acusado de sodomia e de manter um harém dentro dos muros do mosteiro. Alguns mosteiros tinham regulamentos extremamente rígidos para prevenir qualquer forma de tentação, incluindo a separação estrita dos sexos e a vigilância constante. Apesar dessas medidas, histórias de falhas morais e escândalos não eram incomuns, revelando o lado humano desses religiosos dedicados. Imagine um monge, no silêncio de sua cela, lutando contra pensamentos proibidos, com apenas a luz fraca de uma vela para iluminar suas orações desesperadas. As confissões e registros da época nos dão um vislumbre dos dilemas internos e das transgressões que ocorriam nos bastidores da vida monástica. A vida dentro dos muros do mosteiro e seus trabalhos.
O dia a dia nos mosteiros era meticulosamente organizado, começando com orações antes do amanhecer e terminando com cânticos vespertinos. Os monges dedicavam-se à educação e ao aprendizado, copiando manuscritos e preservando conhecimentos valiosos. Imagine a cena. Um monge, à luz fraca de uma vela, copiando pacientemente um manuscrito enquanto o som das orações preenche o ar. A rotina incluía momentos de trabalho físico, como cultivo de hortas e produção de alimentos. A alimentação era simples, refletindo a disciplina e a humildade da vida monástica. A vestimenta austera de lã áspera lembrava constantemente a devoção ao divino. Dentro dos mosteiros havia uma hierarquia rigorosa, com o abade no topo. A disciplina era severa, e qualquer desvio das regras podia resultar em punições severas. O silêncio era uma prática comum, especialmente durante as refeições, onde a comunicação se restringia a sinais e gestos. Os monges também se dedicavam a várias tarefas práticas, como a manutenção dos edifícios, a cozinha, a lavanderia e o cuidado com os jardins. Produziam cervejas e vinhos de alta qualidade, muitas vezes vendendo esses produtos para sustentar a comunidade monástica. Fora dos mosteiros, os monges se envolviam em atividades de caridade, ajudando os pobres e doentes das comunidades vizinhas. Operavam hospitais e abrigos, oferecendo cuidados médicos e apoio aos necessitados. Alguns mosteiros possuíam vastas terras agrícolas, supervisionando a produção de alimentos que sustentavam a si mesmos e a comunidade local. A combinação de devoção espiritual e disciplina intelectual fazia dos mosteiros verdadeiros centros de saber e espiritualidade. Os monges eram guardiões do conhecimento em tempos de escuridão e incerteza. Além disso, o canto gregoriano, com suas melodias etéreas, criava uma atmosfera de sagrado dentro dos muros do mosteiro. Qual sua importância para a sociedade da época? Os monges desempenhavam um papel crucial na sociedade medieval, sendo vistos como guias espirituais, conselheiros e educadores. Os mosteiros eram frequentemente centros de assistência social, oferecendo ajuda aos necessitados e servindo como refúgios de paz e aprendizado em tempos tumultuados. Imagine uma aldeia medieval devastada por uma praga ou uma guerra, onde os monges são os únicos que oferecem esperança e apoio, fornecendo alimentos, cuidados médicos e consolo espiritual. A posição social dos monges variava, mas eles eram geralmente respeitados e muitas vezes temidos por seu poder espiritual. Os mosteiros frequentemente exerciam grande influência política e econômica. Por exemplo, o mosteiro de Monte Cassino, fundado por São Bento, não era apenas um centro espiritual, mas também um poderoso senhorio feudal, possuindo vastas extensões de terra e exercendo controle sobre várias vilas e aldeias. A influência dos mosteiros se estendia além de suas paredes, impactando a política, a economia e a cultura da época. Os monges também eram os guardiões da educação e do conhecimento. As escolas monásticas, como as fundadas por Alcuino de York, sob o patrocínio de Carlos Magno, foram fundamentais para a preservação e transmissão do conhecimento durante a Idade Média. Imagine um jovem estudante sentado em um banco de madeira em um scriptorium, aprendendo a ler e escrever sob a orientação paciente de um monge erudito. Esses centros de aprendizado eram responsáveis pela cópia de manuscritos antigos, preservando obras clássicas da literatura, filosofia e ciência, que poderiam ter sido perdidas para sempre. A combinação de devoção espiritual e serviço à comunidade fez dos monges figuras centrais na vida medieval. Eles não apenas buscavam a perfeição espiritual, mas também se comprometiam com a preservação e a disseminação do conhecimento, tornando-se os guardiões da sabedoria em tempos de escuridão e incerteza. A imagem de um monge solitário, imerso em seus estudos e orações, personifica a dedicação e a serenidade que definiram esses centros de espiritualidade. Agora chegamos ao fim de mais uma jornada épica pelo passado.
Mas antes que você vá, me diga, se tivesse que escolher entre enfrentar a rígida vida monástica com seus votos de silêncio e celibato ou as incertezas e tentações do mundo exterior, qual seria sua escolha medieval? Sua perspectiva é valiosa para nós, então deixe seu comentário e entre na conversa. Não esqueçam de deixar o seu like no canal, essa ação ajuda muito. E se você achou esse mergulho na vida medieval relevante ou pelo menos divertido, compartilhe. Até a próxima e nos vemos em breve. Fiquem em paz, fiquem com Deus. O local que deveria ser destinado para práticas religiosas estava, no mínimo, longe do céu. Festas, bebedeiras, gravidez e castigos marcaram a história desse lugar. Olá, viajantes da história! Hoje vamos embarcar para a Inglaterra e conhecer o convento Littlemore Priory. Tá curioso para saber? Então já deixe seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo. Um priorado em Oxford, na Inglaterra, chamou a atenção da comunidade religiosa em 1517, depois que alguns boatos, no mínimo curiosos, começaram a surgir sobre o que ocorria no local. De acordo com autoridades religiosas, as 7 freiras que moravam no priorado de Littlemore não estavam vivendo de acordo com as convenções cristãs que deveriam ser seguidas. Como as notícias ruins sempre chegam mais rápidas que as boas, toda a comunidade ficou chocada com os murmurinhos que circulavam por todas as esquinas. Como um local santo se corrompeu tão rápido e estaria levando o local à perdição? Depois que agentes do bispo de Lincoln, William Atwater, inspecionaram a casa e a rotina das mulheres, foi notado que as irmãs tinham grande dificuldade em jejuar e que a dieta consistia em carne todos os dias. Todavia, antes fosse somente problema com comida, foi revelado que a prioresa Alice Wakeley convidava e recebia um monge cisterciense e uma segunda irmã para longas bebedeiras, um verdadeiro escândalo para a época. As bebedeiras faziam parte de festas nada convencionais e todo tipo de prazeres eram vistos. Isto, sem dúvida, não era apropriado para o local e despertava a ira daqueles que acreditavam nos princípios religiosos. Investigações. Os encarregados de investigar a casa no ano de 1517 foram o comissário do bispo Edmund Horde e o chanceler episcopal Richard Ralston. Logo de cara, Horde descobriu que a prioresa Catherine Wells havia simplesmente engravidado de Richard Hewes, um capelão do condado de Kent que realizava os sacramentos no convento de Littlemore. O capelão visitava o priorado cerca de 3 vezes ao ano. Quando estavam juntos, viviam como casal. Catherine, interessada em dar um bom futuro à sua filha, desviava propriedades das outras freiras para dar de dotes à menina, garantindo assim o seu futuro. Esse não foi o único caso de gravidez entre as irmãs. Antes do casal singular, Juliana Winter teve um filho com John Wickesley, um professor de Oxford que era casado. Como se não bastasse a gravidez proibida, Catherine foi denunciada pelas freiras que disseram que a prioresa era uma brutal disciplinadora. Isso porque, sempre que o assunto do filho surgia, ela castigava as responsáveis pelo tema e as deixava isoladas no armazém onde estocavam alimentos. Voto de pobreza. As investigações também revelaram que, além das freiras cumprirem o voto de pobreza, era permitido que tivessem o necessário para viver dignamente. Porém, o priorado de Littlemore passava por uma severa crise financeira. Na época, a estrutura da casa delas era completamente debilitada pela falta de investimentos. Era Wells quem cuidava do dinheiro arrecadado com o aluguel de dependências para vizinhos, por exemplo. A má administração rendia em roupas péssimas e pouca comida. Na realidade, todas as posses do priorado tinham sido penhoradas pela dona do lugar, que era somado com o hábito de Catherine em confiscar o dinheiro das freiras. As vítimas diziam aos investigadores que toda essa quantia recolhida era distribuída para os familiares da mulher. A falta de investimentos, somada ao mau caratismo de Wells, culminaram em 2 grandes deficiências fundamentais para a instituição. Ninguém se interessava em iniciar a vida religiosa naquele lugar nefasto e nenhum investidor queria ser associado ao priorado. As freiras não obedeciam. Um ano depois do primeiro relatório, o próprio bispo Atwater visitou o lugar e pôde conversar pessoalmente com Wells, que, para sua surpresa, conseguiu piorar o local. As freiras não obedeciam mais suas ordens, e toda a repreensão que ela demonstrava era respondida com um pequeno motim pelas mulheres da casa, tornando inúteis as prisões no armazém, por exemplo. Além disso, Catherine estava inconformada com a atitude pouco virtuosa de uma das freiras, Elizabeth Winter, em trazer homens para o seu próprio quarto. As mulheres agora passavam o tempo jogando, rindo alto e batendo papo.
Claro que todas essas acusações não deixaram de ser rebatidas pelas freiras, que afirmaram ser impossível morar na casa. Como a prioresa tinha vendido toda a lenha, ficava absurdamente frio, e Catherine passava cada vez mais tempo com seu marido Hughes, que ficou por lá cerca de 5 meses. Confissões. Meses depois da visita, Catherine Wells foi chamada à corte de Lincoln pelo bispo para se defender das acusações de imoralidade e incontinência. Em um primeiro momento, a irmã negou tudo, mas devido às fortes evidências que Atwater havia presenciado, não teve o que fazer senão confessar tudo. Como punição, a mulher foi desligada de suas obrigações como prioresa e também se obrigou a abandonar a vida religiosa de maneira gradual até que uma substituta fosse encontrada. O terreno do priorado de Littlemore foi destinado à construção de uma escola, deixando para trás o passado pouco religioso como parte de um projeto do Cardinal Wolsey para reviver o respeito e influência católica no país. Não foi documentado o destino do lugar profano após a visita do bispo. Esse foi um dos casos mais ilustrativos do momento decadente que a igreja vivia na Inglaterra, especialmente pela falta de rigor e excesso nas punições como forma educacional. Esqueletos descobertos. Em 2015, foram descobertas 92 ossadas no local. Entre os esqueletos estavam homens, mulheres e crianças. Muitos dos achados mostram como eram sepultadas as freiras acusadas de comportamento imoral. De acordo com o arqueólogo Paul Murray, que lidera as operações, quando enterros aconteciam dentro de áreas da igreja, provavelmente os mortos eram pessoas muito ricas ou membros do clero. Já as pessoas sepultadas na área externa do convento seriam pessoas simples, mas de grande religiosidade, que provavelmente tinham servido de alguma forma ao convento. Até agora, sabe-se que 35 das ossadas são de mulheres e 28 de homens. As outras 29 ainda não tiveram gênero determinado. Em um dos caixões de pedra mais bem construídos estava uma mulher que morreu com aproximadamente 45 anos. Acredita-se que ela foi uma das 20 madres superioras que assumiram a posição durante a existência do convento. Outros túmulos incomuns tinham um bebê, provavelmente recém-nascido, um esqueleto com sinais de trauma craniano, possivelmente a causa da morte, e, o mais curioso, uma mulher com a face voltada para baixo, provavelmente um sinal de que ela estaria pagando por seus pecados em morte. Uma das hipóteses para a identidade desta mulher é que ela seria uma das freiras pecadoras denunciadas por um antigo cardeal, o cardeal Wolsey, quando o convento foi fechado. Punições. A última madre superiora do convento, Catherine Wells, foi deposta após dar à luz a uma filha ilegítima, provavelmente fruto de uma relação com um padre. Ela também teria roubado pertences do convento para conseguir dinheiro e criar sua filha. Há registros de outra freira, na época de 1517, que teria sido denunciada após ter um filho com um homem casado. A vida no convento era severa, com espancamentos sendo usados como punição para freiras. Em 1518, uma das irmãs foi punida por brincar com garotos, sendo trancada por 3 dias na despensa. Ela só saiu quando deu um jeito de queimar as provisões ali dentro e quebrou a janela. Punições eram comuns às freiras que cometessem alguma irregularidade ou que eram acusadas de tal feito pela madre. Elas eram amarradas e surradas a socos e pontapés. As freiras mantinham no local uma espécie de escola-orfanato, além de prestar assistência médica básica aos moradores dos arredores, o que explica a presença de esqueletos de crianças no local. Dissolução de Littlemore. Em 1525, o ministro-chefe do rei, Cardeal Wolsey, estava no processo de fundar sua nova escola de educação humanista, Cardinal College, que mais tarde se tornaria uma das maiores faculdades constituintes da Universidade de Oxford. O fato de Littlemore ter se mostrado intratável, incapaz de se reformar ou se permitir ser reformado, provavelmente fez dele um provável candidato à dissolução. Então, o cardeal adquiriu diversos conventos em ruínas e assim ajudou a expandir o seu sonho pela educação. Assim como alguns locais próximos ao convento também foram adquiridos por preços abaixo aos de mercado na época, tudo por conta da péssima fama que o convento tinha trazido para a localidade. Na sombria tapeçaria da história, onde verdades se entrelaçam com lendas, uma narrativa chocante se desenrola sob o manto da religiosidade e superstição. Nas ruelas de Loudun, uma pequena cidade francesa, um enigma aterrorizante e misterioso desperta, envolvendo inocência, poder e um fenômeno que transcende a compreensão humana. As vozes do passado sussurram uma história perturbadora, um conto que desafia o tempo, permanecendo tão enigmático quanto cativante. Olá, viajantes da história. Preparem-se para desvendar os segredos e as sombras por trás da possessão das freiras de Loudun, onde o divino se encontra com o inexplicável.
Estão prontos para essa jornada no tempo? Então, antes de tudo, deixem seu super like e vamos mergulhar neste mistério. O palco de Loudun. No coração da França, na era turbulenta do século XVII, Loudun se ergue como uma cidade pequena, mas com uma presença significativa na trama religiosa e política da época. É um lugar onde a fé católica é mais do que uma crença. É o alicerce da vida cotidiana. As ruas de Loudun respiram uma atmosfera de devoção, mas também de segredos ocultos. Neste cenário, nossa história começa com personagens cujas vidas estão prestes a entrelaçar-se em um dos mais enigmáticos eventos da história. Urbain Grandier, o carismático padre de Loudun, é um homem de muitos contrastes. Eloquente e educado, ele é admirado por muitos, mas sua reputação é manchada por rumores de libertinagem e desdém pela autoridade eclesiástica. Grandier rapidamente se torna uma figura controversa, ganhando inimigos poderosos, incluindo o bispo de Poitiers. Suas opiniões e comportamento desafiador despertam a ira de figuras influentes que buscam sua ruína. É nesse clima de tensão e intrigas que o destino de Grandier começa a se entrelaçar com o do convento das Ursulinas de Loudun. O inexplicável no convento. No convento das Ursulinas, liderado por Joana de Ângeles, um fenômeno perturbador começa a se manifestar. Freiras começam a sofrer de convulsões inexplicáveis, gritos e comportamentos que desafiam toda a lógica. Elas alegam estar possuídas por demônios e apontam Grandier como o culpado dessas possessões. As descrições de seus tormentos são detalhadas e chocantes, repletas de visões aterrorizantes e atos de força sobrenatural. Esses eventos atraem a atenção de toda a França, com muitos vendo isso como um ataque direto do mal contra a igreja. As acusações das freiras, no entanto, levantam suspeitas. Será que há uma verdade oculta por trás dessas alegações, ou será que Loudun é palco de uma manifestação verdadeiramente sobrenatural? As ocorrências no convento se intensificam. As freiras, sob a liderança de Joana de Ângeles, continuam a apresentar comportamentos e sintomas que desafiam explicação. Elas falam em línguas desconhecidas, exibem uma força sobre-humana e relatam visões aterrorizantes. Esses eventos não apenas atraem a atenção do público, mas também de autoridades eclesiásticas e seculares. O fenômeno é tão perturbador que exorcistas são chamados para lidar com a situação, mas suas tentativas de aliviar o sofrimento das freiras muitas vezes falham ou até exacerbam os sintomas. A comunidade de Loudun se divide. Muitos veem isso como uma prova da existência do mal sobrenatural, enquanto outros começam a suspeitar de manipulação e fraude. A política por trás do sobrenatural. À medida que o caso ganha notoriedade, fica claro que as possessões de Loudun são mais do que uma questão de fé. São um campo de batalha para intrigas políticas e religiosas. O contexto é o período de tensões entre católicos e protestantes na França, um tempo onde acusações de bruxaria e heresia são frequentemente usadas para fins políticos. O padre Urbain Grandier, com seus inimigos poderosos, torna-se o bode expiatório perfeito. A história revela como figuras influentes, incluindo o bispo de Poitiers e o cardeal Richelieu, podem ter usado as alegações das freiras para consolidar seu poder e suprimir dissidências. À medida que as freiras continuam a fazer suas acusações, a trama se complica, sugerindo que as possessões podem ser menos sobre demônios e mais sobre a manipulação e controle humanos. Investigações mais profundas começam a lançar dúvidas sobre a autenticidade das possessões. Alguns começam a questionar a legitimidade das alegações das freiras, apontando para possíveis motivações políticas e pessoais por trás de suas ações. Documentos e testemunhos sugerem que a histeria coletiva, combinada com a possível manipulação por figuras influentes, pode ter desempenhado um papel significativo no escândalo. As acusações contra Grandier, embora sensacionais, carecem de evidências concretas, e as inconsistências nos relatos das freiras começam a surgir. O destino de Urbain Grandier. O julgamento de Urbain Grandier, em 1634, se torna um espetáculo de justiça e superstição.
Acusado de bruxaria e de ter causado as possessões das freiras de Loudun, Grandier enfrenta um tribunal onde a política e a religião estão inextricavelmente entrelaçadas. O processo é marcado por violações dos procedimentos legais e uma atmosfera de histeria. Testemunhos contra Grandier são dramáticos e controversos, com as freiras apresentando episódios de possessão em pleno tribunal. Apesar da falta de evidências concretas, a convicção de Grandier parece ser uma conclusão inevitável, dada a animosidade de seus inimigos e o clima de medo e superstição que permeia a França. Sua condenação e execução subsequentes são vistas por muitos como uma injustiça, um trágico resultado do conflito entre o racional e o irracional, entre a política e a fé. Após a execução de Grandier, as possessões e os distúrbios no convento de Loudun cessam misteriosamente. Este súbito fim levanta mais suspeitas sobre a autenticidade dos eventos. Alguns historiadores e observadores sugerem que a histeria coletiva, combinada com possível manipulação por figuras da Igreja e do Estado, pode ter sido a verdadeira causa dos acontecimentos. O episódio deixa um legado de dúvidas e especulações. Foram as freiras vítimas, participantes voluntárias ou simplesmente peões em um jogo político maior? A história das freiras de Loudun permanece como um exemplo clássico de como o medo e a superstição podem ser manipulados para fins políticos e religiosos. E parece que esse caso vai além de um mero episódio de histeria religiosa. Reflete as complexidades da sociedade francesa do século XVII. A perseguição de Grandier e o fenômeno das possessões das freiras destacam as tensões entre a Igreja Católica e o crescente ceticismo científico, assim como as disputas políticas internas da França. O episódio também levanta questões sobre a natureza da justiça, a influência do poder sobre a verdade e a facilidade com que o medo pode ser usado para controlar e manipular. O legado de Loudun é um espelho sombrio, mostrando como a fé e o medo podem ser usados para obscurecer a verdade e justificar atos de crueldade e injustiça. Assim, a história das freiras de Loudun nos deixa um legado profundo e perturbador. Ela nos mostra como a verdade pode ser obscurecida por medos, poder e crenças, e como a justiça pode ser corrompida quando a superstição prevalece sobre a razão. Esta narrativa não é apenas uma janela para o passado, mas também um espelho que reflete questões atemporais sobre a natureza humana e a sociedade. Nos lembra da importância de questionar, de buscar a verdade e de não permitir que o medo nos governe. O que você achou desse vídeo? Deixe seu comentário. Calma, ainda não acabou. Selecionamos um vídeo surpresa para você, que esperamos que aprecie. Prepare-se porque ele já vai começar. Esta história pode ter chegado ao fim, mas nossa jornada através dos mistérios da história continua.